A 16ª rodada do Brasileirão em pleno andamento e os resultados até aqui. Se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, do Sai Jogando e, enfim. A gente acabou de ter alguns dos jogos mais importantes na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E, fundamentalmente, 2 jogos muito importantes nessa disputa lá embaixo. A gente teve o Vitória e o Sport empatando, em 2-2, e o Santos perdendo do Internacional em plena Vila Belmiro, num jogo completamente maluco e dramático, né? E algumas coisas aparecem, né, quando a gente está vendo essa disputa e o campeonato chegando na sua metade, né? Daqui a pouco a gente vai estar na metade do Campeonato Brasileiro, e muitos times nessa parte de baixo fazendo jogos bastante interessantes, assim, em termos de resultado e desempenho, né? A gente viu, antes da parada para as férias, o Santos nitidamente reagindo, né? O time do Kleber Xavier conseguiu um bom resultado contra o Fortaleza. Vinha numa crescente, ganhou do Flamengo, né, na volta das férias. Mas o que a gente vê nos últimos 2 jogos não sei se dá para dizer isso de uma maneira a projetar para as próximas rodadas, mas o que a gente viu é um Santos que desandou um pouco, né, no jogo contra o Mirassol, em que foi profundamente humilhado. essa é a verdade, né? E veio para sua casa fazer um jogo contra o Internacional, que até pouco tempo atrás também estava brigando nessa parte da tabela, e teve um resultado péssimo, né? Um 2-1, só que com pitadas enormes de drama, né? A gente pode dizer que o Santos não jogou mal exatamente como jogou contra o Mirassol, mas apresentou profundos problemas defensivos. Se a gente vê como o Santos foi montado para esse jogo, né, a gente pode questionar de novo a posição e o posicionamento do Neymar, né? Que jogador é esse que todos conhecem, né, e que vem sendo uma das principais pautas do futebol brasileiro desse ano? O Neymar, na minha visão e na visão de muitos canais que acompanham o Santos, ele tem que ser aproveitado jogando mais perto do gol, seja de falso 9, que é uma posição que ele não foi muito testado desde que voltou ao Santos, ou de segundo atacante, que eu diria que talvez seja a melhor maneira de montar esse time, até porque a gente tem no meio-campo do Santos um jogador extremamente desequilibrante também, muito criativo, que é o Roleza. Montado da maneira que o Santos foi hoje, o Neymar ele voltou ao meio de campo, e fica a questão, né, se é uma exigência dele ou se é uma preferência do Kleber Xavier, mas fato é que com bola o Neymar ele até atua nessa região e é um jogador extremamente criativo, enfim, dispensa maiores comentários, mas a bem da verdade a gente vê que ele, sem a bola, ele esvazia nessa região, ele sobrecarrega os outros volantes. O Zé Rafael fez uma partida tenebrosa, mas para além de questões táticas e de como o Santos atuou nesse jogo, né, teve o Escobar, que é um lateral esquerdo que foi improvisado na direita, né? Para além dessas questões táticas que a gente pode questionar, a gente viu um jogo cheio de ingredientes e cheio de momentos dramáticos. E é sobre isso que eu quero falar. Assim como no jogo do Vitória, em que 3 gols saíram nos acréscimos, né? A gente tá vendo uma luta nessa parte de baixo da tabela passar por dramas enormes, né? É um empate que acontece no jogo do Vitória de uma maneira extremamente dramática, né? Com o empate rolando no Sport, o Sport empatando o jogo já nos acréscimos, o Vitória faz o segundo gol, que seria o gol da vitória, e na sequência o Romarinho faz um segundo gol do Sport e acaba voltando a encalacrar mais o Vitória, né,
nessa luta contra o rebaixamento. E quando a gente reflete sobre a situação de clubes na zona de rebaixamento ou próximos à zona de rebaixamento, a gente tem muitos elementos que acabam atuando como a pressão, como o desespero, mas raramente eu vejo em rodadas tantos ingredientes, tanto drama, como a gente já viu nesses dois jogos. A ver como será amanhã, no jogo entre São Paulo e Juventude, né? Mas o jogo do Santos foi o segundo tempo, os últimos 5 minutos, a partir do gol de honra, né, do Santos, do desconto que o Barreal, já com um time cheio de garotos em campo, né, o Kleber Xavier tem sido muito criticado pela torcida justamente por confiar nos garotos mais em momentos de desespero do que propriamente acreditar neles para sair, né, a ausência do Bom Tempo, que é um dos melhores jogadores do Santos na temporada. A gente viu um Santos conseguindo pressionar nos últimos minutos e uma defesa absolutamente impressionante e milagrosa do goleiro uruguaio do Inter, né? O Rocher defende, o Rocher que tinha ido mal no primeiro tempo, né? Deixou o gol esvaziado no momento que quase que sai o gol do Santos. Ele faz uma defesa impressionante em que a bola bate na trave e fica lá rondando a linha sem que ela entre completamente. O Neymar chegou até a comemorar, né? Imagina essa sensação e essa situação no estádio, né? Como que deve ter sido, como não deve ter sido, né? Enfim, esse quadro, né, de desespero e de jogos, ele vem já se desenhando com esses times. O próprio Internacional foi para a pausa do Mundial de Clubes na zona de rebaixamento e vem conseguindo alguns resultados que aliviaram bastante a situação do Inter. O Santos, com essas questões, segue afundado, né, na zona de rebaixamento e com bastante dificuldade, se a gente para pensar que é um time que evoluiu, indiscutivelmente evoluiu do Campeonato Paulista para cá e do começo do Brasileirão para cá, mas ao mesmo tempo vem tendo bastante dificuldade pelo fato também de ter tido muitos jogadores que foram entrando, assim, né? Entraram recentemente. Então a gente tem o Arão, que acabou de chegar, a gente tem a ascensão de alguns moleques da base, a gente tem também o Igor Vinícius, que novamente não fez uma boa partida. A ver como a gente vai seguir, né, nesses próximos dias, nessas próximas semanas, mas a bem da verdade é que dá uma sensação muito grande, muito expressiva, assim, né, a gente acompanha esses jogos e entender qual é a luta de cada time, né, e o Santos novamente nesse ano acaba tendo uma atuação e uma sequência de atuações que fazem a gente ter dúvidas se o time vai conseguir sobreviver. Eu acho que com esse elenco o Santos não cai, né? Mas é um elenco muito melhor do que o elenco de 2023, mas o time ao mesmo tempo ele não tem conseguido encontrar respostas nesses últimos 2 jogos, e sabe-se lá se vai ter uma condição, né, de emplacar uma sequência de resultados, a gente não sabe. Em relação ao amanhã, ao jogo da Juventude contra o São Paulo, a gente discutiu um pouco disso na live, né? Vai ser um jogo em que o São Paulo vai precisar manter uma mobilização que teve contra o Corinthians num cenário completamente adverso, né? Alfredo Jaconi, todo mundo sabe a dificuldade que é jogar contra a Juventude lá, mas ao mesmo tempo tendo a noção de que a luta nessa parte da tabela tem tragado esses times, né? Alguns times como o Inter conseguiram responder e outros estão se afundando. O Vitória empatou contra o Sport, que está praticamente rebaixado, né? Já a essa altura do campeonato, nem a metade do campeonato passou, mas francamente dá bastante dificuldade da gente acreditar que esse time vai conseguir reagir, e mesmo assim conseguiu complicar a vida do Vitória, né? Que está com um técnico novo, conseguiu um bom resultado na última rodada, mas a ver como vai ser e a ver como o São Paulo conseguirá reagir ou não contra o Juventude. É isso.
Vamos acompanhando, né, como vai ser essa situação, como vai ser essa sequência de jogos, mas jogos complicadíssimos, né? Complicadíssimos. A gente viu hoje um jogo entre Fluminense e Palmeiras, Fluminense numa sequência já desde a volta do Mundial de 3 derrotas seguidas. Sabe-se lá o que vai acontecer. Mas o fato é que a briga na parte de baixo da tabela está muito interessante. Tão interessante quanto a briga no topo, né? Que a gente viu hoje. Uma vitória do Palmeiras no jeito mais Palmeiras impossível, né? De gols explorando erros do Fluminense e falhas clamorosas, digamos assim, né? Uma falha incrível do Fábio, que vem sendo um dos melhores goleiros do Brasil nesse ano, há muitos anos já, né? Mas particularmente nesse ano vem indo muito bem. E uma falha do Martinelli, que entrega a bola no pé do Vitor Roque, que faz um belo gol, diga-se de passagem. Tem a virada do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino. Então, tem muito campeonato. Tem muito campeonato tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Vamos ver como se desenrola, né? É isso. Lembre-se de seguir o canal, de seguir a gente nas nossas redes sociais e acompanhar a gente no YouTube, porque a gente vai continuar subindo muitos vídeos dos próximos jogos, né? E das lives e tal. Tá bom? Boa noite.